Mas se você está pronto para receber uma palavra que vai sacudir a sua vida, então fica comigo até o fim. Nos últimos dias eu tentei falar com você, eu lutei e insisti, mas fui ignorado. O inimigo tentou te desviar, te distrair, mas hoje você fez o que muitos não tiveram coragem de fazer. Você parou para me ouvir. Preste atenção. Antes de seguirmos adiante, ouça o que Deus te diz agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras não são promessas vazias. São como uma espada de fogo descendo do céu. Deixa essa palavra cortar toda fraqueza, toda dúvida e encher o teu. Escuta bem, o amor de Deus por você aumentou, mas Ele te chama para ser um canal de bênçãos. Eu preciso que você faça isso agora. Compartilhe essa mensagem.